Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar com você que já tem uma profissão, já está atuando, mas deseja integrar a abordagem da educação positiva na tua profissão. Bem-vindos e bem-vindas! Que prazer estar aqui com vocês. Já já a Lívia, que é minha sócia, também vai entrar aqui ao vivo nessa live. E nós estamos fazendo essas lives como aquecimento para a nossa imersão, para nosso seminário, na verdade, seminário trabalhando com propósito. Como que vai funcionar o nosso seminário, que é uma imersão, ou seja, um dia inteiro para você estar aprendendo os primeiros passos profissionais na educação positiva. Hello! Como é estar aí abroad? Pois é, gente. Tá sem som? O pessoal tá falando que tá sem som. Tá sem som, gente? Eu? Ficou mudo? Para mim, não. Voltou. Ai, voltou. Disseram que voltou. Tá. Pois é, a Lívia tá falando que eu tô na Itália, gente. Mais uma das vantagens de trabalhar com essa profissão, né? De você poder continuar fazendo atendimentos online, se você quiser, de você poder continuar, enfim, cuidando das coisas, porque tudo online não depende muito de onde você está. Isso é um E aí eu tava ponto tão explicando. importante, né, amiga? Eu acho Porque, que para nós que temos filhos e a flexibilidade é um valor inestimável mesmo, né? Essa sim. flexibilidade de você conseguir, por exemplo, bora para vocês verem, gente. A gente já vai entrar no tema da live, mas olha só, a gente está aqui na Itália, que eu vou palestrar aqui e no Porto. E as crianças têm um momento de tela do dia. Elas todos os dias têm 45 minutos, uma hora de tela que elas podem ficar utilizando. E aí eu conversei com elas, falei assim, vamos fazer o seguinte, na hora que a mamãe fizer live, vocês aproveitam e fazem um momento de tela de vocês. Então, assim, a gente acha formas de encaixar, eu consigo fazer o trabalho que eu preciso, eles vão ter o horário de tela deles e o restante do tempo a gente fica juntos. Então, assim, é uma flexibilidade preciosa. Eu valorizo muito, muito mesmo, e é um privilégio poder fazer isso nessa profissão que a gente Sim. escolheu, né? E no meu caso, né, que eu tenho uma criança de inclusão, então tem as terapias, então eu tenho uma tarde, eu não moro dentro de Belo Horizonte, eu moro fora de Belo Horizonte, então eu tenho que sair, levá-lo numa terapia, voltar, isso dura, por exemplo, umas 3 horas entre ir e voltar, e o quanto eu tenho essa flexibilidade, porque o meu trabalho me permite estar disponível para o meu trabalho, por exemplo, de manhã, enquanto as crianças estão na escola, e de tarde estar disponível para estar, né, com o Miguel, acompanhá-lo. Às vezes eu peço para o minha ajudante levar o Miguel e eu posso ficar com a Malu. Então, realmente é um privilégio a gente poder trabalhar. Então, eu tenho o meu, o meu sustento financeiro, eu tenho o meu dinheiro, né, e a partir. E assim mesmo, né, consigo estar presente no processo terapêutico do Miguel, conversar com os profissionais, eu consigo ir numa reunião da escola, que eu já vivi, gente, em CLT mesmo, né? Então, que também trazia esse benefício financeiro, mas completamente presa. Eu lembro que eu ficava amargando para falar com o meu chefe que eu tinha uma consulta médica. Amargando para explicar que eu ia levar meu filho no pediatra, que ainda tem esse lugar, né, gente? Né, Maia? Muito Muito dessa violência de violento gênero mesmo, mesmo. né? Sim, que você levar, é claro, mulher vai ter que sempre tem que levar, enfim. Então, o que até coloca a mulher como até um desafio na empresa, porque ela vai se disponibilizar muitas vezes para estar com o filho, como se fosse algo assim, não necessário, não importante. Enfim, então isso para mim foi uma mudança que foi uma mudança muito grande. Então eu tenho essas duas realidades muito vivas para mim. Quando eu estava grávida, né, eu passava mal, enfim, quanto que aquilo para mim eu tinha que estar, estava no trabalho, porque a gente tinha um cargo, a gente fala um cargo de confiança, quando você tem cargo de confiança, você não bate ponto nem nada, é mais cobrança ainda, porque você tem que ir, você não falta, ser doente está lá, enfim, é, é o mundo como ele é. Sim, mas é um pouco dessa da realidade da maioria das pessoas, né? E aí a gente voltando um pouquinho para a temática de hoje, embora não seja excludente que a gente fale sobre outras coisas também, eu só queria avisar as pessoas antes da gente continuar que nós vamos fazer uma imersão profissionalizante no dia 12 de abril, que é para você que deseja, ou nós temos dois caminhos aqui, ou você deseja ingressar, né, a profissão de educador parental, que é o que eu e a Lívia somos, né, nós
optamos por essa profissão, fizemos uma transição de carreira, embora eu venha da área da educação, eu já falei inúmeras vezes e repito que a faculdade de pedagogia não me preparou para lidar com os desafios da maternidade. Assim, não mesmo, pelo contrário, acho que alimentou um pouco a minha arrogância de achar que eu sabia o que eu estava fazendo. Acho que além de não ajudar, atrapalhou. E, é, e aí nós escolhemos fazer essa transição de carreira mesmo e nos dedicarmos em apoiar famílias, em defender crianças, em aliviar essa relação, às vezes, tão truncada de pais e filhos, né? Que às vezes é bem difícil, né? Assim, nossa, meu filho dá muito trabalho, meu filho é muito difícil, meu filho não sei... E a gente ajuda as famílias a encontrar um lugar muito mais respeitoso com esses desafios. Sim. Então, para quem quiser e tem interesse de participar do seminário, é para você que ou deseja trabalhar enquanto educador parental, que é o nosso caso, ou você que já atende famílias. Por exemplo, você é pediatra, você é advogada ou advogado, terapeuta ocupacional, professora, odontóloga, ou seja, você já está atendendo famílias na tua profissão corriqueira, mas você deseja trazer um plus. Você quer incrementar na tua prática profissional e a educação positiva entra como essa abordagem extra diferencial, né? Inclusive nós temos as famílias agora buscando essas abordagens, as famílias não estão mais gostando e aceitando estar sendo atendidos por profissionais que não respeitam a infância, né? E então, se você deseja trazer essa abordagem para a tua profissão, nós te convidamos a se inscrever no nosso seminário, que vai acontecer dia 12 de abril, daqui a menos de um mês. Hoje é dia 28. Ou seja, 2 semaninhas aí, mais ou menos, para você poder se inscrever, garantir a tua inscrição. E será um dia inteiro, das 9 às 18, com a gente, né? Então, com a Lívia, que está aqui comigo, com a Flávia, a Clarissa, que somos à frente da Escola de Educação Positiva, e nós vamos trazer para você esses passos bem práticos, ou seja, você vai entender, por exemplo, por que o apego seguro é tão importante assim na infância, como que você, enquanto profissional ou educadora parental, pode apoiar essa família a promover esse apego seguro na casa, no lar, na família. E o que acontece quando esse apego seguro não está estabelecido, quando não há esse apego seguro, que são os comportamentos desafiadores, e a gente vai te ajudar a lidar com todas essas questões. Mas não só nessa parte mais teórica da educação positiva, a gente vai falar sobre construção de carreira, a gente vai falar sobre os empecilhos que nós enfrentamos quando estamos lidando com essa nossa profissão, né? Então, empecilhos emocionais mesmo. Ai, meu Deus, eu não me sinto pronta, não sou boa o suficiente, não sei captar clientes, eu ainda erro com os meus filhos, que moral tenho eu para falar sobre isso, né? Que são os grandes medos que a gente enfrenta. A gente ouve nossas alunas quando elas ingressam na nossa formação, trazendo esses medos. Então, o seminário é mesmo assim esse start, esses primeiros passos profissionais para todo mundo que deseja entender o que se trata e como que a abordagem de educação positiva pode beneficiar a tua carreira e a tua prática profissional. Para você se inscrever, é só digitar seminário aqui nos comentários. O valor é R$ 97, que é um valor bem simbólico, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o nosso congresso que aconteceu em fevereiro desse ano, R$ 800 para 2 dias, né? Online, R$ 800 para estar 2 dias assistindo as palestras, e o seminário é um dia inteiro por apenas 97, porque nós queremos mesmo que seja possibilitado que todos participem, que todos estejam participando. Então, digite seminário nos comentários para você poder se inscrever. Agora eu falei demais sobre tudo isso, que a gente quer conversar agora sobre como que a gente pode integrar a abordagem para quem já tem uma profissão. Esse é o tema da live de hoje. E eu queria te ouvir, Lívia, você que já acompanha a escola desde o começo, porque você é cofundadora, eu adoraria que você contasse relatos de alunas que já tinham a profissão e que escolheram acrescentar, integrar a abordagem da educação positiva na profissão delas. E eu posso até começar contando a minha história, tá, Maia? Além da gente trazer a abordagem das Sim, é pediatras, verdade. das psicólogas, enfim. Que eu atuava, gente, no começo de transição de carreira, eu atuava como consultora do sono. Na verdade, eu busquei o conhecimento do sono para acolher meu filho, que tinha desafios no sono. Enfim, então quando eu fui estudar,
E fui estudar, cada vez me via mais competente nisso. Comecei a ajudar amigos, comecei a ajudar os amigos dos amigos, que foi quando eu comecei a cobrar. Não existia Instagram nessa época, era, mas não era. O Instagram ainda era um lugar da gente colocar fotos, enfim, não era algo que a gente consumia dessa forma. Mas enfim, quando eu comecei, eu me deparei com algumas questões das famílias, porque olha só, eu trabalhava aplicando como consultora do sono, treinamento de sono. E na minha formação para treinadora do sono, um momento eu apresentava para a família quase que um menu de possibilidades violentas, mas era assim, eu como profissional, responsabilizava aquela família da escolha. A gente apresentava um treinamento de sono que ele era muito rápido, olha só, Ai, Maia, amiga. mas a criança chorava muito. Uhum. Ele tinha um resultado a médio, né, curto e médio prazo, que a criança tinha um certo acolhimento, ou o mais longo, onde a mãe não via mais muito resultado quando tinha contato com a criança. Imaginem só. Bom, mas quando eu apresentava isso, ou num lugar, só para a gente começar a reconhecer quem é que trabalha com propósito, quem é que não trabalha com propósito, tá, gente? É muito interessante. O meu propósito, quando eu trabalhava nessa época, era nenhum. Era uma hierarquia de poder onde eu tinha o conhecimento e aquelas famílias obedeciam, ou eu as responsabilizava pelo não resultado, tá? Essa é uma, uma atenção que vocês têm que colocar quando a gente quer reconhecer esse tipo de profissional. Vem dessa hierarquia de poder, onde eu que contenho o conteúdo, eu que sei a teoria, eu que sou a detentora, né, da informação, e o outro tem que obedecer. Então, o outro não questiona, os questionamentos para mim são, sabe, não tem valor. Enfim, eu vivenciei isso por algum tempo, mas que bom. Existiam famílias. Quem já se sentiu assim, gente, trabalhando ainda nesse lugar de hierarquia? Vocês já se sentiram trabalhando assim, nesse lugar de hierarquia? Respondem Total. pra gente se interagir um pouco, né? Para eu não ficar aqui ecoando, às vezes, só uma perspectiva, que eu imagino que muitos de vocês sintam isso um pouco, porque a gente vem de um lugar que profissional, ele é inquestionável, né? Eu, como engenheira, venho de um lugar que eu não questiono um consultor, por exemplo, porque ele foi lá para trazer um conhecimento para mim. Eu não questiono o meu chefe, porque literalmente obedece quem tem juízo, né? Então a gente vem do autoritarismo onde isso é muito comum. Só para a gente entender que a gente não tira isso do sovaco, né? A gente tira isso da nossa criação, que é um Ok, termo ok. nosso, tá? Mas enfim, então eu era detentora do conteúdo, da informação, e aquela família tinha que responder. E aquela família, gente, que me questionava, que me trazia, não me movimentava o estudo, sabe, Maia? Me movimentava para ainda mais refutar aquela informação e me estabelecer como detentora do conhecimento da informação. E aí, eu não. Quando a pessoa me questionava, olha que interessante para vocês também ficarem muito atentos. Eu não reforçava aquela informação com um artigo científico, eu não reforçava aquela informação com uma teoria de algum autor que era referência. Eu começava a trazer informações de outras famílias. Ah, mas teve uma família que eu atendi e a criança dormiu em 3 semanas, já estava dormindo a noite toda. Eu ia muito para informações de casos atendidos, ao invés de me sustentar em ciência, né? Não, isso Uhum. aqui é algo que tem esse estudo, que não. Por quê, gente? Porque não existe. Quando a gente vai para a abordagem comportamental, ela é mais de vivência do que de estudo científico, e dali a gente está cada vez mais aprofundando. E agora, e nesse momento só que eu era tão questionada, gente, tão questionada porque as famílias já estavam entrando em contato com blogs que traziam sobre apego seguro. Tinha ali naquela época algumas pessoas que eram referência, que traziam esse conteúdo. E a partir dessas indagações, em um momento eu me senti inadequada, porque eu queria estabelecer aquela distância, queria estabelecer o meu conhecimento e me senti inadequada, porque muitas crianças realmente não dormiam, mesmo a partir do meu treinamento, que eu que eu indicava, tem que fazer assim, tem que fazer a sala, deixar chorando. E algumas famílias voltavam assim. Agora piorou, agora ele não dorme mais, agora ele nem fecha o olho, agora eu não posso nem entrar no quarto. E aquilo para mim era, mas você tá fazendo direito? Mas você tá fazendo 7h32 ou 7, ou seja, né? Eu começava a me perder ali. E um dia eu me abri
abrir para esses questionamentos, que tinha muitas perguntas. Isso não traumatiza? Isso não traumatiza? Isso não traumatiza? E eu respondia, gente, não, chorar não traumatiza, abre o pulmão, faz parte. Ai, Gente, rir de era nervoso. muito triste. E bom, até que eu fui entrar em contato com esses conteúdos. E aí, eu fui fazer uma formação em apego seguro para poder refutar essas informações de um lugar, de novo, de hierarquia. E foi quando eu percebi a minha vulnerabilidade mesmo, quanto ali tudo que eu estava vivenciando com os meus próprios filhos era algo violento. Alguém já se sentiu assim, gente, quando às vezes sustenta ali uma informação e de repente se depara que estava sustentando algo que realmente era totalmente refutável? Me fala aí que se vocês também sentem isso ou já sentiram isso, porque isso é só para a gente se organizar, isso acontece, né? De novo, eu ainda estava num olhar ali do autoritarismo e de uma prestação de serviços baseada no autoritarismo. Quando eu fui conhecer esses novos conteúdos e eu me vulnerabilizei de voltar atrás, eu lembro que eu estava atendendo uma família, já tinha indicado, já tinha entregado, já tinham decidido qual que era a abordagem deles, que ia ser ali, eu lembro que era assim, a do meio, onde, nem vou dar o exemplo, porque senão alguém pega o exemplo e acha que pode ser aplicável. Bom, e eu fui e voltei e falei, gente, eu entrei em contato com alguns estudos e eu comecei a perceber, agora entender, que isso aqui não está baseado em ciência, isso foi a minha formação, mas agora a gente pode mudar a abordagem, gente, e foi aí que a minha carreira deu, sabe, Maia, a reviravolta. Essa família, ela foi tão grata porque ela se sentia ali desorganizada com aquilo, mas estavam morrendo de sono, né, gente? Então, estavam com privação de sono, estavam cansados, estavam exauridos, sentiam que a parentalidade era algo doloroso, porque, poxa, eu nem durmo. A gente briga o dia inteiro, né? Que é assim que eu encontrava as famílias, ainda encontro. E aí, a partir desses conhecimentos, o meu propósito, gente, era olhar para cada criança e falar assim: eu vou ajudar vocês, né? O meu propósito foi realmente olhar para aquela família, às vezes para aquela díade, às vezes para a tríade, enfim, o que estava ali me buscando apoio e trazer a perspectiva da criança, trazer por que que ela chorava, trazer por que que ela solicitava o contato. E é tão maravilhoso porque toda aquela força que eu tinha que ter para atender e sustentar algo foi, gente, para um caminho de conexão, de relação com a família, de troca, de construir um caminho mesmo de aprender e que estabeleci e que ao mesmo tempo eu também estava construindo essa ponte com os meus filhos, porque a partir daquele conhecimento eu também fui olhando para minhas relações. Então, Uhum. só para a gente reconhecer essa diferença, e quando a gente trabalha com propósito, que é realmente trazer essa perspectiva da infância, olhar para aquela família, reconhecer o sofrimento dela, né, Maia? E a partir daquele sofrimento, eu quero trazer um benefício, um resultado que me coloca superior, ou eu quero que aquela família saia dali restabelecida e construindo novos vínculos. Então, isto é trabalhar com propósito, isto é realmente defender a infância. Enquanto antes eu defendia a mim mesma e defendia o meu ponto de vista, eu trabalhava a Uhum. partir do meu ponto de vista. Uhum. É aí só para complementar, tô falando muito, mas Não, gente, vocês sentem isso aí? Que me fala aí quem tá se reconhecendo nesse lugar também após ter entrado em contato com a educação positiva, né? Porque temos alunas pediatras. Hoje mesmo vou gravar agora uma aula com nossa aluna, né? Que é intensivista, ou seja, trabalha em UTI. Ela fala que ela prepara na aula comigo, ela contou assim, Lívia, é tão interessante que eu pedia para a família segurar a força daquela criança. Poxa, eu sou oh, intensivista. sim, Muitas das sim. vezes eu pegava as enfermeiras, segurava a criança com força. Eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer. E hoje isso é inadmissível, né? Eu pensar que eu fazia isso me dói, mas eu sou muito feliz em reconhecer que há um novo caminho e eu sou referência para as outras profissionais deste outro caminho, desse respeito, igual valor e dignidade com a criança. Então, a alegria não vem de um lugar de dor, sabe, Maia? Vem do lugar tipo, eu faria Alívio, isso né? Que bom, que por anos ufa. e anos, sim, eu faria isso até hoje, sem na verdade, reconhecer que era uma grande violência. Então, eu chego naquela UTI e eu sei que eu vou olhar para aquelas crianças de uma maneira muito diferente. Elas sentem que são vistas por mim, porque eu não entro, não encosto numa cabine e eu me emociono porque vivenciei isso, né, de ter uma criança ali dentro
daquela cabine de UTI, até esqueci o nome, que bom. Mas o quanto ela falava assim, eu olho para aquela criança, eu encosto nela com tanta intenção, com tanta confiança de que aquele meu toque, que a minha intenção ali é fonte de energia para essa criança, é onde ela vai se estabelecer, onde eu apoio aquela mãe que vai sentar com essa criança, que vai fazer o canguru, enfim. Ela Nossa. trazendo, gente, é de emocionar. Então, os profissionais que entram em contato com a educação positiva, vêm desse lugar de se perceber na mesma profissão, mas num outro lugar. Sabe quando sai uma venda, né? E aquilo se Total. amplia e Uhum. enxerga muito além. Uhum. Enxerga a criança além da doença, enxerga aquele comportamento para além do comportamento, mas olhando para aquelas relações, enxerga para o desafio daquele aluno dentro da sala de aula como um pedido de ajuda. Ou seja, eu compreendo o mundo, eu escuto melhor, né? Ou seja, eu vejo melhor. E isso me torna uma pessoa que vai realmente atender ou está muito mais próxima dessa criança ou desse adolescente do que antes. Não é isso? Não, é completamente isso. E, por exemplo, esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que a psicóloga tinha indicado que ela não tomasse mais banho com a filha, porque isso podia despertar a sexualidade da criança. Tinha 5 anos de idade a criança. O que vai acontecer com uma psicóloga ou um psicólogo que integra a abordagem da educação positiva na sua prática? Ele nunca mais, ou ela nunca mais, vai compartilhar uma informação tão errada, tão sem embasamento e tão desorganizadora com as famílias, né? Porque a gente sabe que esse tipo de fala de que porque a criança que tá com a mãe tomando banho que fica hipersexualizada por causa disso. Isso daí são resquícios do trabalho freudiano, né? E a gente não descarta o trabalho que Freud trouxe, né? Por exemplo, ele foi uma das primeiras pessoas a pontuar que a origem das neuroses adultas a origem delas é na infância, então ele foi uma das primeiras pessoas a falar sobre trauma, tá, gente? Mas assim, essas falas de como a sexualidade se desenvolve, por exemplo, que muitos psicólogos perpetuam até hoje, não tem nenhum sentido e não estão alinhadas com o desenvolvimento humano. E olha só como isso gera um afastamento entre essa mãe e essa criança, que agora essa mãe que antes se divertia no banho com a própria filha, que podia lavar o cabelo da filha, a filha lavava o cabelo dela, que tinha um momento de conexão, por causa dessa fala dessa profissional, acontece essa cisão, né? Essa separação, esse afastamento de uma coisa que era tão bonita, tão única, tão especial para a relação dessa mãe e dessa filha, né? Então, assim, quando a gente fala de integrar a abordagem de educação positiva na prática profissional, é nesse sentido. Você, enquanto profissional, não vai mais falar abobrinha para as famílias, né? Você não vai trazer essas ideias antiquadas que a gente já sabe que não tem embasamento, que não olham pela perspectiva da criança e que geram exatamente essas divisões na própria família, né? Ou então abordagens, por exemplo, não, quando a criança se comportando assim, assim, assado, você tem que botar de castigo, você tem que tirar o celular, que não sei o que, não sei o que, que é um adestramento mesmo, né? E existem muitas pessoas na área da psicologia que receitam esse tipo de prática, que também geram um afastamento, que minam o apego seguro e a conexão, e que vão, na verdade, fazer a criança continuar se comportando de um jeito que tente chamar a atenção dos adultos e ela vai encontrando outras brechas para conseguir chamar a atenção desses adultos, né? Com birras muito mais intensas, muito mais longas, muito mais frequentes, com choros incessantes, enfim, de várias inúmeras maneiras. Então, a abordagem da educação positiva realmente vai fazer com que os profissionais atuem olhando pela perspectiva da criança, né? Quando a gente fala de pediatras, por exemplo, eu gravei aula com a doutora Patrícia Furlan, que é uma pediatra pneumologista, que também já trabalhou no atendimento emergencial. E ela traz como hoje o atendimento dela é totalmente diferente, né? Então ela leva a sério que a criança compartilha, ela tá corregulando os pais que às vezes vêm também com medo, preocupados, assustados, ela cuida da regulação desses adultos, ela cuida da criança e ela traz umas coisas tão práticas assim, né?
De, por exemplo, se a criança traz um bichinho para atendimento, pedir permissão para poder avaliar o bichinho primeiro, bichinho de pelúcia, tá, gente? Bichinho de pelúcia, deixa a criança pegar o estetoscópio, colocar no bichinho. Então, realmente criar um ambiente no qual a criança começa a se sentir mais segura. E ela não aceita coisas do tipo invadir o corpo da criança sem pedir licença, né? Eu fui fazer um atendimento com a Nina, minha filha de 7 anos, esses dias, que ela estava com dor de ouvido. E a pediatra que a atendeu no atendimento, no pronto atendimento, foi botando o estetoscópio no peito dela sem avisar que o negócio é gelado, que é gelado, né? Sem pedir licença para encostar no corpo. Então foi assim, invadindo. E aí, às vezes, a pessoa pode falar assim, não, mas é porque está fazendo o trabalho dela. Então, mas se a gente apenas faz nosso trabalho sem levar em consideração que nós temos um ser humano na nossa frente, porque assim, dificilmente a gente vai invadir o corpo de um adulto, né? Toda vez que eu vou ao médico, ele fala, com licença, eu vou colocar isso, não vai chegando e colocando coisa no meu corpo sem pedir permissão. Por que com crianças a gente não faria ainda mais questão de pedir licença? Justamente por serem seres mais vulneráveis, por não estarem entendendo o que está acontecendo, por não terem um cérebro maduro ainda, por estarem numa situação nova, eles precisam de ainda mais cuidado, de ainda mais precaução por parte dos profissionais. Ou então a gente fala de pedagogos e professores, né? De como a Nossa, gente, em sala de aula, a gente, pressionados também muitas vezes pelo sistema escolar, foca tanto no conteúdo, então as escolas são extremamente conteudistas, e não estou falando que as crianças não precisem, enfim, de ter esses aprendizados, não é sobre isso, mas como que a gente faz, né? A gente quer que essa criança fique parada, sentada no banco, né, sentada nessa cadeira por 4, 5 horas a fio. O recreio tem lá seus 15, 20 minutos também cheio de restrição, porque não pode brincar assim, não pode brincar assado, e se você não se comporta bem, você nem vai pro recreio, que também é contra a lei, porque o recreio faz parte da grade curricular, não se pode retirar o recreio, assim como você não pode falar assim, você vai faltar da aula de matemática. Você não vai para aula de matemática hoje porque você se comportou assim, assim, assado. A gente nunca faria isso porque a gente valoriza o intelecto. Mas e a expressão física, corporal e lúdica da criança, né? E quando sim. a gente é um pedagogo, uma pedagoga, professora, gestora escolar, diretora, que tem a abordagem de educação positiva, a gente vai pensar como é que a gente promove um ambiente mais seguro possível para que essa criança esteja o mais confiante e relaxada possível para ela ter o melhor aprendizado possível, porque uma criança que está no ambiente no qual ela pode ser castigada a qualquer tempo, no qual gritam com ela constantemente, no qual colocam o nomezinho dela na lousa, escrevendo que ela está mal comportada, ela não é uma criança que está em modo de relaxamento e de confiança. Ela está em alerta, porque ela acabou de ser envergonhada publicamente. Imagina, Lívia, você, quando você era engenheiro, numa reunião, com umas 15 e tantas pessoas, e aí o diretor ou a diretora fala assim, Lívia, tu não me entregou o relatório, vou botar teu nome aqui para todo mundo ver como você foi incompetente essa semana, tá bom? Todo mundo vai ficar sabendo da sua incompetência, né? E Vou colocar lá você no teria... quadro gestão à vista, né? Porque isso é gestão à vista, né? Onde você coloca os números e tal. É o que fazem com as crianças, sim. Então, É isso mesmo. né? Então imagina, você poderia chegar no RH e denunciar isso como uma prática abusiva, Como mas em abuso. sala de aula, com crianças, porque crianças não são vistas como pessoas dignas, faz de tudo para humilhar publicamente, porque, gente, veja só, a gente não faz a mesma coisa com professores, por exemplo, né? Vamos supor que a gente fizesse assim. Olha só, crianças, aqui a gente colocou aqui no corredor da escola, onde todo mundo passa, colocamos um semáforo do comportamento. E aí vocês vão decidir aonde vocês vão colocar o nome do professor de vocês, tá? Então, se o professor de vocês não for legal, coloca no vermelho. E aí os pais passam e olham. As crianças das outras turmas, os outros profissionais, os outros professores passam e olham. Isso é um vexame, né? É um envergonhamento público. E aí, ou professor ou professora, ou pedagogo ou pedagoga, enfim, os profissionais do ambiente escolar que defendem a perspectiva da criança, eles abrem mão desse tipo de prática punitivista. Porque eles sabem que isso não ensina, aliás, ensina que escola é um lugar de rejeição, ensina que não pode contar um com o outro, ensina que não tem o suporte suficiente. Aprender, a criança aprende um monte de coisa, não aprende coisa boa, construtiva, positiva, que faz bem para o desenvolvimento dela, né? Então, a gente está nomeando para vocês aqui alguns exemplos, a gente deu aqui, nomeamos 3 profissões, né? Psicólogo, pediatra É, e pedagogo.
tenho mais, aqui mais exemplos ainda para trazer aqui, Maia, tem. porque como eu trabalho, como eu relaciono, gente, com muitos profissionais que lidam com a infância a partir do Miguel, a gente tem uma aluna aqui, ela até já se formou, ela trabalhava numa terapia, a gente chama Padovan, ela é até professora na nossa pós-graduação, e essa terapia, esse processo terapêutico, ele traz um processo de reconectar com movimentos muito primitivos da infância, enfim, então, vamos dizer, uma criança está lá na UTI, e ela tem ali uma hipotonia. O Esse que processo é isso? terapêutico, Explica para quem não sabe. hipotonia é quando tem a musculatura, ela não tem uma força, né? Então a gente tem ali uma fraqueza ali nos nossos membros. Essa abordagem, ela considera que aquele corpo ele está apto se, independente se fisicamente eu estou hipotônico, eles vão lá e fazem os movimentos que um bebê recém-nascido faria naquela fase. Então, se naquela fase eles fazem assim com o bracinho, esse processo terapêutico vai lá e faz assim com o bracinho, enfim. Então, tem todo um estudo, enfim, não estou nem discutindo sobre isso. Mas ela conta, depois ela me contou, né, que como ela entendia que esse processo dela era lindo, era poderoso, era respeitoso, e depois, quando ela entrou em contato com a educação positiva, ela viu que ela invadia muito aquelas crianças, ela viu que por todo o benefício que tinha, como seria muito mais potente ela considerando essa invasão, ela considerando a conversa com o bebê durante o processo, ela considerando observar as reações desse bebê enquanto fazia, e a partir daquelas reações, ir aplicando e aplicando ali a função dela lá, mas de uma forma que verdadeiramente visse aquela criança, porque ela estava com todo o desejo de apoiar aquela criança, mas a partir de um conhecimento que é aplicado, sem entender que precisa de uma integração, que aquele corpo tem que estar apto para mim, que ele tem que estar disponível para mim. Então, isso é muito potente. Uma fonoaudióloga que trabalhou com o Miguel também, quando ela mandou a anamnese para, né? Muitos mandam uma anamnese antes de você ter o primeiro atendimento para conhecer a criança, e ela fez uma pergunta: o que para mim era importante naquele processo? E eu falei: construir um vínculo com o meu filho. E Uhum. ela voltou emocionada, que ela nunca Hum. tinha recebido essa resposta e que fazia muito sentido. E fato é, gente, que eu acredito que isso tenha despertado nela, porque a emocionou, ela retornou assim, estou emocionada, porque é algo tão óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, que todo processo realmente né? Mas enfim. E o quanto, gente, a partir disso, né, dessa intenção, desse vínculo, eu digo assim, que foi eu só nomeei algo que para ela já era valoroso, que ela podia muito bem enxergar aquilo e falar: o Sim, importante é ele. sim. O importante é ele falar o R. O importante é ele, né, trocar o L pelo, né, enfim. E fato é que era uma vez por semana que a gente tinha esse encontro. E o Miguel pediu para ir mais vezes. Ele falava assim: eu quero ir nela. Mamãe, hoje vamos nela? Oh, Hoje eu quero. amor. Então é muito interessante isso. Então, e ela trouxe assim o quanto que o quão foi rico aquela construção com o Miguel e que ela estava fazendo aquilo com muitos outros pacientes, né? E que Sim. ela falou: Lívia, eu tô ficando até sem agenda, porque eles sim querem voltar. E a gente acredita que todo mundo está trabalhando assim, mas não está. Eu vejo pela Não. minha agenda como ela foi mudando a partir da Uhum. minha intenção. Então, a gente tem um caso super real. E ao mesmo tempo, tô aqui contando duas coisas lindas. Ao mesmo tempo, agora o Miguel já cresceu, a gente está agora, o contato agora foi com uma psicopedagoga. E eu ali, gente, eu fico presente nas primeiras sessões, né? Na verdade, eu só não fico quando o Miguel mesmo disse que não preciso mais estar. Então, eu tô ali, sento com ele. Em um certo momento, o Miguel estava resistente a ela, resistente, resistente, resistente. Ela foi, parou e falou assim: Mãe, não é falta de limite, não? Hum. E quando ela falou aquilo para mim, olha, gente, querendo dizer assim, com a consciência que eu tenho, né? Com todos os estudos que a gente acessa, para mim foi como é que eu respondo para ela, né? E eu falei assim, não, não é sobre limite, é sobre vínculo, né? É sobre ele se sentir seguro aqui. Aí eu fui trazendo toda a perspectiva dele. Vou te falar, a gente saiu de casa, ele terminou de almoçar, depois do almoço ele fez o dever. Do dever, a gente veio para cá. E aí a gente chega aqui, na verdade, ele está fazendo as mesmas coisas que ele acabou de fazer, uma atividade de matemática, uma atividade de português, que eles chamam agora de símbolos e linguagens, né? E, enfim, eu não sei o quanto que para ele está sendo proveitoso ou com prazer. A gente falei na frente dele, tá? Ele está aqui do meu lado. Talvez a gente traga então um dever para cá, porque eu pensei como uma solução. Falei, quem sabe a gente. Não! Porque aqui eu.
E aquilo para mim foi assim, gente, mas né? Olha como que o profissional veio desse lugar de hierarquia, né? Mas ele falta limite. Por quê? Porque ele não queria fazer. Eu falei, mas olha, não vou falar o nome dela aqui, né? Para mim é muito valoroso ele saber esse limite. Ele está colocando um limite dele, que isso aqui tá demais. E Sim. para mim isso é valor. Na nossa casa isso é valor. E filho, você está cansado? Se a gente está cansado, a gente vai para casa, né? E aí ele falou, Isso sim, daí eu quero desconcerta muito o muito. profissional. Isso desconcerta Sim, eu quero bastante. ir para casa. Eu falei para ele, a nossa sessão tá tranquila. É sobre o que ele sente, porque quanto mais eu dou tranquilidade para ele saber o limite dele aqui, que eu também, gente, claro que como mãe, eu tenho desejo que meu filho se desenvolva ou tenha uma performance, que o mundo, que se estabeleça no mundo, a gente ainda fica muito nessa dualidade, né? Então, claro que meu desejo era nem estar lá, nem precisar estar lá, se a gente for pensar. Então, mas uma vez que eu estou lá e acredito que ele precisa dessa abordagem além da escola, que isso seja no mínimo prazeroso para ele. Assim como se eu estivesse vivenciando alguma doença, tivesse que fazer algum tratamento, né? Que fosse num lugar que eu me sentisse pelo menos à vontade, que as pessoas não fossem violentas comigo, grosseiras comigo, É, né? Porque eu tô num lugar vulnerável, onde eu preciso daquilo, de alguma forma. Então, eu falei para ela, não, não preocupa se a sessão durou 20 minutos, para mim isso não é valor. sim, sim, Se ele sim, precisa sim. desse apoio, e eu sei do seu conhecimento, eu sei da sua expertise, vamos no tempo dele, que vai chegar. Porque, olha, aí eu expliquei para ela em loco, assim, porque olha só, ele está em luta e fuga. Em luta e fuga a gente não aprende. Se ele está refutando, por mais que a gente tenha um grande desejo dele aprender, ele não vai. Isso Uhum. não vai agregar, porque o corpo dele está em luta e fuga. E é essa a base do meu trabalho. E no final ela ficou, quero conhecer seu trabalho, mas não era ainda o momento. Porque é isso, gente, porque cada pessoa está num momento, está numa, né? E para mim veio, eu vou mudar de profissional. E a todo momento questionando o Miguel, filho, como que tá para você? Você, né? E, enfim, ela começou a achar umas brincadeiras lá e como diz o meu marido, se o Miguel sair à noite e alguém começar a brincar com ele de jogo, ele vai casar com a pessoa. Ele adora. É o Uno aí, cara. Ricardo fica assim. Amado. Se na night alguém jogar Uno com o Miguel, ele tá apaixonado já. Mas brincadeiras à parte, né? Ou seja, ela achou outro caminho lá, talvez faz parte do processo dela, mas foi encontrando uma relação. E ainda assim, digo, estou extremamente atenta se é algo que o deixa tranquilo, que ele vai com tranquilidade, e se não, eu que lido com a minha frustração em procurar um outro profissional, que já estou fazendo, inclusive. Mas o quanto seria é importante a gente entender essas intenções, tá, gente? Se a intenção é ela entregar ali para ele o que ela propôs e achar que aquilo tem que acontecer, eu trabalho sem propósito. Porque, olha só, eu preparo. Imagina, é como se eu entregasse um presente para a Maia, tá, gente? Eu vou. Nossa, eu sou especialista em presentes. Vou entregar um presente para a Maia. Aí a Maia não gostou. Não, mas O Maia, você tem problema que é a gostar. Maia. Gente, como não gostou? Isso aí, aí vem nas comparações. Todo mundo gosta. Isso eu já dei para tantas pessoas, elas adoraram. Então eu começo a usar argumentos. Isso é porque falta de limite, isso é porque te deram muita coisa na infância, aí você desvaloriza. Eu começo a achar subterfúgios para sustentar aquilo que eu entendo como verdade. Imagine só do que falar, bom, se eu me sinto especialista em presentes, o quanto eu estou atenta ao que o outro gosta, o quanto eu estou atenta ao que vale pro. Então, porque eu já não sou especialista, se eu ainda estou pensando que precisa passar pela minha perspectiva. Então, gente, o quanto a gente. Estou trazendo uma maneira simples, mas o quanto, enquanto profissionais, a gente tem que entender se a gente está forçando um presente, se a gente está ali entregando e acreditando que é o outro que não está competente para receber, essa criança que não tem limites em casa, essa criança que essa família, enfim, qualquer coisa. Ou, nesse momento que essa criança está comigo, ela vai ser vista, sentida, vai ser um lugar seguro. E eu vou conseguir aplicar todo o meu conhecimento e compartilhar o meu conhecimento e agregar para a vida dessa criança, porque eu tenho a intenção de agregar para essa criança. E não de entregar algo que eu entendo como perfeito, como, né, como especialista. Idealizado ali, né? Pô, o que é Uhum. ser especialista para a nossa sociedade, né? Muitas das vezes a gente entende que especialista é você ter
grande conhecimento, mas se aquilo não é aplicável, e eu vivi isso muito na engenharia, gente, muito. Na engenharia isso ficava óbvio, mas a gente estava cercado num lugar tão violento que ali ficava. A gente tinha professores, a gente tinha que fazer estágio a carreira, durante toda a formação. Então, eu ia fazer estágio, por exemplo, na Fiat. Aí eu ia lá no estágio, as pessoas me traziam questionamentos. Ai, como que a gente pode fazer, aproveitar essa peça em outros carros? Ah, eu quero que você estude o quanto a vida útil dessa peça. Enfim, era assim que eu vivia na minha realidade. Eu ia para a escola, para a faculdade, um professor que nunca tinha pisado numa fábrica ou numa indústria, ficava ali passando coisas massivas assim. Ai, aqui é integral tripla, claro que a gente sabe que desenvolve raciocínio. E a gente ficava assim se questionando, mas onde que a gente vai aplicar isso na nossa vida prática como engenheiros? Mas onde? E aí ficava aquela dualidade assim entre uma faculdade que entregava um processo teórico que nada tinha a ver com a nossa realidade que eles Mas mesmos as escolas fomentavam. são assim, as escolas dos nossos filhos são assim, Lívia, porque Exatamente, mãe. aonde que a gente vê, por exemplo, os adultos ajudando as crianças a mediar conflito? Porque quando no ambiente escolar, o que acontece é, para com isso agora, separa, porque senão vai levar castigo, vai na sala da diretora. Então, por exemplo, eu acho que aprender a conversar e a dialogar e a mediar é uma necessidade vital para a convivência na sociedade. Mas não, a gente quer que as crianças estudem matemática aprofundada, coisa que no dia a dia dificilmente vão utilizar, a não ser que faça uma faculdade de engenharia, por exemplo, né? Embora a gente também saiba que com a computação hoje em dia, com a inteligência do computador, dificilmente você vai precisar fazer cálculos de forma mental, né? Então, assim, a gente está oferecendo para os nossos filhos, para as nossas crianças, estímulos e ambientes voltados para as expectativas dos adultos. Os adultos acham que precisa saber fazer trigonometria e não sei o quê, porque nunca precisei fazer um cálculo de trigonometria na vida depois que eu saí da escola. Enfim, isso aqui é um assunto assim que tem inúmeras camadas, Precisa de mas uma live assim, só eu para acho que isso. não, com certeza. E eu fico muito indignada, assim, porque eu vejo o esforço que eu faço aqui em casa, por exemplo, com essa questão da mediação de conflitos, que é uma coisa difícil para mim, porque, primeiro, eu sou filha única. Segundo, eu nunca vi ninguém mediando conflito. Muito pelo contrário, eu via conflito sem mediação. Então, eu estou aprendendo aqui com mão na massa, fazendo. E aí eu Em vejo que esse loco esforço é mesmo. meu. Aí eu fico levando esses vídeos no Instagram, bem na minha vídeo. Você, mãe, Exato. e aí, na escola, nos espaços que as crianças ocupam, essa é uma preocupação que não é levada em consideração, né? Assim, então, enfim, voltando aqui para a questão da integração da abordagem na educação positiva, eu acho que você foi nomeando uma coisa para mim, conforme você ia trazendo os relatos, que é o seguinte: o que vai acontecer com um profissional que integra a abordagem de educação positiva? Ele não vai mais se deixar levar por discursos enganados por parte dos adultos, né? Então, porque meu filho é muito difícil. O profissional que se forma na nossa abordagem, ele não se deixa mais levar por esse discurso, embora a gente também não julgue a família por trazê-lo, porque a gente sabe que é realmente a ideia do senso comum, mas ele realmente vai acreditar e defender a perspectiva da criança e apoiar a família a enxergar isso. Essa é a grande mudança, né? Ele não se deixa mais iludir e nem se enganar por essa expectativa comportamentalista, porque a criança tem que conseguir tal resultado, tal nota e tal comportamento para crianças com uma neurodivergência, por exemplo. É, né? Muito pelo contrário, ele vai focar mesmo no que você trouxe aqui. O vínculo estabelecido com essa criança, o vínculo estabelecido para que essa criança se sinta mais segura no consultório, na sala de aula, em todos os ambientes. E o educador parental faz isso de ajudar a ter vínculo seguro entre a família e a criança, né? E, Então é tudo não, sobre e isso.
E a partir dele, né, Maia? Porque também não adianta a gente. Gente, quem quer conhecer mais, entender mais sobre isso, já atuar de uma maneira diferente, escreve aqui seminário, que vai ser nosso encontro no dia 12 de abril, onde a gente vai passar um dia inteirinho entregando para vocês, né, essa base, para que isso realmente seja colocado em movimento. Porque aqui a gente está trazendo alguns exemplos, né, tá solto, mas quando a gente pega isso de uma forma ali estruturada, o quanto dali, a partir do dia 12, vocês já vão conseguir colocar isso em movimento dentro do consultório médico, né, dentro do consultório de psicologia, dentro da sala de aula, dentro da sua casa, Uhum. enfim. Então, se você deseja estar conosco, escreve aqui seminário para vocês receberem o link. A inscrição custa R$ 97, que é a maneira que a gente encontrou de verdadeiramente chegar em muitas pessoas. Para quem tem curiosidade para entender o que é essa educação positiva, para quem tem interesse, né, mas não podia se dedicar ali aos 2 dias que a gente teve lá no congresso, os 3 que teve a imersão ainda, né, Maia? E consegue pegar esse sábado para estar conosco e vivenciar isso de uma forma muito profunda. Então, escreve aqui seminário que a gente está esperando vocês. E lembrando, né, Maia, que a gente vai mostrar isso para vocês no seminário, vai ter isso, essa experiência, é totalmente online, tá, gente? Então, no dia 12 de abril, de 9 horas às 6 da tarde, é isso, Maia? Isso mesmo. Com Aham. intervalo para almoço, porque a gente precisa desse espaço, né? Como a nossa base é neurociências, a gente precisa, assim, tanto nós que estaremos lá disponíveis para vocês para essa troca, né? A gente precisa se restabelecer, vocês para assentar esse conteúdo, para dar esse espaço, essa respiração, enfim. Então, a gente espera vocês no dia 12. Escreve aqui seminário, tá bom? Que vocês vão É ter, online, e se inscrevam. isso. É online. Uhum. E trazendo, Maia, vocês vão ver isso no seminário, que não adianta dessa live aqui eu ter acesso a esse. Ah, então é construir vínculo. Ah, então é mediar conflito. Mas como a gente faz isso? Porque muitas. Inclusive, olha só, como que a gente faz se nós nunca vimos? Porque não adianta você ler num livro, tem que mediar conflito, passo um, passo dois, passo três, porque veja só, o livro não leva em consideração como está o teu sistema nervoso naquele momento, nem o sistema nervoso da criança, ou da criança 1 e da criança 2. O livro não leva isso em consideração. É realmente uma questão de interocepção, de neurocepção, que também são coisas que vocês estudam nas nossas formações de educação positiva. Porque, igual você falou, Olivia, eu posso entender que é sobre criar vínculo, mas como é que eu vou saber criar vínculo se nem comigo o vínculo foi formado, se nem eu consigo criar vínculo nas relações adultas que tenho? Sempre pressupõe o pior das pessoas, sempre pressupõe o pior das crianças, porque olha só, se você sempre pensa assim, essas crianças são muito difíceis, a criança que trabalha, a criança que dificulta, você já está entrando em cena com a pressuposição de que ela seja o problema. Ou a família E se você entra dela. e se você entra assim em cena, você não vai construir vínculo, coisa nenhuma. Você vai construir hierarquia e autoritarismo, Isso. que é uma coisa que a gente faz automaticamente e super bem. E a gente tem que começar a desfazer dessas práticas, né? Então, saber como é que eu sei que eu estou construindo um vínculo com essa criança? Ah, é jogando? Alguém até colocou aqui, olha, mas o jogo ele precisa de uma abordagem, precisa do momento, né? Tô envergonhada por essa colega. Na verdade, gente, esses colegas, na verdade, eles estão em todo lugar e não é um lugar de julgamento, é porque esse é o senso comum. É, O senso comum é essa obediência da criança, é eu sou detentora do conteúdo, da informação, e esses pais são irresponsáveis, essa família é que está adoecendo essa criança, enfim. Eu não me vejo como um agente de mudança de uma sociedade. Lembrando, né, Maia, até na sua palestra do Ninho Evoluído, o quanto não existe essa maternagem isolada, não, solitária, isso. né? É uma sociedade toda envolvida e responsável por essa criança. Então, se eu estou ali, fui contratada para lidar com essa criança, para apoiá-la, agregar na vida dessa criança, o quanto eu sei dessa minha função? Ou eu ainda estou num lugar de que eu tenho um conteúdo, uma informação que os outros profissionais estão ali me indicando porque eu conheço esse conteúdo, mas não dá a resposta que essas crianças têm. E É. percebam muito dos profissionais onde as crianças têm mais resposta, onde essas crianças se desenvolvem, o quanto às vezes elas são incompreendidas, o quanto muitas vezes parece que ela entrega muito pouco, né? Quer dizer, a gente tem uma deturpação do que é importante para o adulto e do que é importante para a criança, né? Ou para aquele ser humano, que eu acho que
porque enquanto adultos, né, Maia, a gente tem muito esse olhar se está funcionando. Quantas vezes a gente vai num profissional e a gente não gosta de cara, podem ter me indicado, podem falar que veio da NASA, que você fala, não volto. Mas não é. Você fala, não gostei, nossa, tive zero empatia, achei grosseiro, não gostei do como falou isso, julgou isso aqui, qualquer coisa, né? Não senti bem, enfim. Então, nós adultos, a gente tem muito esse lugar, mas a gente esquece que a nossa criança também traz essa informação para a gente com o profissional que está vivenciando ali aquela experiência, aquele processo terapêutico. Então, gente, se a gente realmente tem intenção, isso é trabalhar com propósito na sua profissão, isso é se destacar como profissional na sua profissão. Então, escreve aqui seminário. Para vocês, a partir do dia 12 já estarem numa nova abordagem, já entrarem em contato com a educação positiva e entender por que essa educação positiva é tão poderosa, né? Na verdade, a gente está compartilhando com vocês ciência, né? Mas a gente estudos, a gente está compartilhando com vocês uma consciência do nosso sistema nervoso, a gente está compartilhando com vocês estudos muito, muito, muito importantes e urgentes para todos que lidam com os Uhum, seres humanos. Mas como a nossa uhum, abordagem, nossa atenção aqui é para a infância, por quê? Porque eles são essa sociedade do uhum, futuro, né? Nós também precisamos desse lugar de respeito, de igual valor e dignidade, de um olhar atento para as nossas sensações. Nós, como educadores parentais ou como profissionais, vamos estar olhando para essa família, o comportamento dessa mãe ou desse pai, desse cuidador, ali no meu atendimento, se ele se retrai, né, o quanto ele não está à vontade, o quanto ele está, né, o quanto a gente vai ter essa sensibilidade e construir essa ponte de vínculo com essa família para então conseguir chegar na criança, porque os pais uhum. precisam confiar. Também Enfim, então a é. gente vai. É igual a escola, a gente não fala assim, ai, não, na creche, meu filho chora tanto, foi pra lá, rarararara. Né? Se eu tô no atendimento, eu falo assim, e o quanto você confia nessa creche? O quanto você confia nesses profissionais? Então, não é que não é porque não é nem o que eu gosto. Então, assim, quanto a gente nem confia, né? Ou seja, quanto você precisa construir essa ponte, né, com essa instituição que está cuidando do seu filho, quanto eu construo essa ponte. Até num consultório um dos consultórios que eu levo o Miguel, tem uma frasezinha assim na parede que eu adoro, nunca tinha visto essa frase, mas ela é linda. É assim, onde você chegar, se não tiver amor, entregue o amor. Ou seja, se Ah, que eu, lindo. nossa, eu acho linda, sabe assim, me tocou. Porque é isso, né? Se naquele ambiente eu sinto que não tem essas bases, eu venho como um instrumento né, de compartilhar, porque também ali talvez nunca tenha entrado em contato com quem compartilhe isso, com quem traga essa perspectiva. Então, para a gente achar que, deixar de ser palmatória do mundo, né, Maia, e entender que somos agentes de mudança, e não de julgar ali, é isso, aquilo. E os exemplos que eu trouxe aqui não foi de julgamento, mas a gente entender como existem abordagens diferentes e pensamentos diferentes, e como a gente está ali, tem competência Sim. e como mudar isso, né, de certa forma. Gente, vocês estão sentindo que tá chegando aí? Alguém aqui já viveu uma experiência dessa forma como eu trouxe aqui, que se sente, também sentiu que foi desorganizador? Olha, a Nath colocou aqui, ó, meu filho tem 3 anos e apresenta sinais que tem superabilidades e acha a educação dele, e acho a educação dele um grande desafio, pois quero formar um ser humano bom, respeitoso. E aí, Nath, assim, a gente vai encontrar isso de alguma forma no seminário, porque a gente vai trazer o quanto a gente vai começar, para a gente começar a olhar para a instituição que nossos filhos estão lá, a instituição de escola que eles estão matriculados, para a creche que eles estão, para os profissionais que estão em contato, a gente vai ter que conhecer também o que é. Saber ter essa referência interna, porque muitas das vezes eu estou falando que a escola não tem recursos, né? E pode ser que sim, é mais fácil que não tenha realmente. Enquanto eu também em casa também não tenho recurso, enquanto eu também em casa ainda não vejo, né, com qual valor de dignidade, porque ele também comporta aqui como ele comporta na escola. Muitas vezes eu não sei lidar e espero que a escola saiba. Então, quanto a gente também, eu tô falando agora de mim, né? O quanto eu me sinto muito responsável por compartilhar e não esperar a escola pronta, esse profissional Sim, pronto, com que senão, certeza. gente, porque eu vou ter que esperar quanto tempo? E o tempo urge para o meu filho, né? Então eu não vou esperar todas as minhas mudanças, eu ser uma mãe, né? Não, as coisas acontecem, ali eu nomeio as minhas violências, ali eu nomeio o que ele não merece, eles não mereciam viver.
isso é violento e tal, esse era o meu estado emocional e é assim que eu agi, não tinha nada a ver com vocês. Bom, porque eu tô vivendo enquanto eu tô aprendendo, não dá para eu esperar me relacionar. Eu me isolo na minha casa, né, Maia? Eu vou ficar agora só presa É, no quarto porque é. eu ainda não sei não reagir. Não, de alguma forma eu vou ter que nomear enquanto meu processo Sim. acontece, né? E reconhecer. Então, mesmo no nosso mundo profissional. Então, quem aqui quer realmente integrar a abordagem na profissão, se tornar referência? Porque as famílias já estão buscando isso. No Congresso, eu coloquei lá uma pesquisa de Harvard, coloquei lá no palco na palestra, que em Harvard, 78% dos pais que a Harvard, né, dessa pesquisa, falaram que esperam que os profissionais entendam de desenvolvimento humano além do conhecimento técnico daquele profissional. Exatamente. E eu Sim. pergunto para vocês, quem de nós aqui conhece profundamente o desenvolvimento humano? Quem sabe o quanto pode impactar na abordagem a partir da educação positiva? E quanto Uhum, deseja uhum. ser essa referência para as famílias? Então, se você tem esse desejo, escreve aqui seminário, né, Mai? E encontra com a gente, já dá esse primeiro passo, que é muito, Inclusive, vai ser muito importante. a Elaine Santos colocou que ela é contadora e está querendo fazer transição de carreira e está encantada com a educação positiva. É, ela pergunta se serve para ela ou se ela consegue trabalhar com educação positiva. Elaine, não só você consegue, como inúmeras outras pessoas já conseguiram e já estão conseguindo fazer isso, ou seja, de transicionar a carreira e de trabalhar com a educação positiva, né? Tornaram a educação positiva a sua profissão como educadores parentais e estão atendendo famílias de forma online, de forma presencial, estão fazendo projetos, estão palestrando em escolas. Então, realmente tem todos os benefícios de uma flexibilidade maior, de ser online, se você quiser que seja online, né? Então, eu te convido, você e todos vocês que estão assistindo aqui e desejam conhecer esses passos profissionais da educação positiva, a estarem conosco no seminário Trabalhando com Propósito, que é o nome, dia 12 de abril, das 9 às 18, o dia todo online, tá? Online, você consegue participar da tua casa, do seminário todinho, tá? Então, digita seminário nos comentários, o valor é R$ 97, que é um valor é, irrisório em comparação a todo o conhecimento que você vai ter Entrar em entregue nesse contato. dia, exatamente, né? Vai ser um dia super intenso. E a gente aguarda vocês, então, no seminário, dia 12 de abril. Digita seminário nos comentários aqui para você poder garantir a tua inscrição e a tua vaga. E a gente volta semana que vem com mais lives, sempre segunda, quarta e sexta, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Semana que vem a Flávia e a Lívia vão estar aqui mais com vocês. E é isso. Obrigada, amiga, pela troca. Obrigada Espero eu, que. amiga. Trazer para a Elaine aqui, Elaine é a minha profissão, né? Eu sou engenheira, então eu fiz essa transição mesmo desse desejo, porque quando eu fui entrando em contato com esse conteúdo, o que eu mais desejava era estar mais em contato, estudar mais. E quando eu comecei a atender, eu consegui fazer essa transição, porque eu consegui achar ali um caminho financeiro para eu poder fazer essa transição. Então, porque o nosso conhecimento, gente, ele não precisa de nenhuma base, não está em nenhuma cadeira acadêmica os conhecimentos que a gente compartilha aqui. A gente compartilha desde a base, né? Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar tudo que é necessário? A educação positiva nas nossas formações, a gente consegue entregar isso para vocês. No seminário, vocês vão vivenciar isso Exato. verdadeiramente, né? Então, a transição de carreira, ela não depende da sua profissão anterior. Dei meu exemplo e tem uma aluna que ela é fisioterapeuta, até lembrei dela aqui, a Lara. Ela era fisioterapeuta, ela podia muito bem atuar na abordagem de educação positiva na profissão dela, e ela ainda assim falou, Lívia, e eu sentia mais prazer. Eu, como fisioterapeuta, já tinha esse olhar diferenciado, já tinha esse desejo e a intenção com a criança, mas eu amava atender os pais, eu amava, né? E eu amo ser educadora parental. E eu fiz uma transição sem imaginar que eu a faria, né? Eu podia Uhum. continuar ali na minha fisioterapia, mas eu tinha muito mais prazer em apoiar essas famílias a partir da conversa com elas, a partir daquilo que eu compartilhava. E essas crianças eram atendidas por minhas colegas na clínica, e eu vendo aquelas crianças ali se transformando, porque os pais estavam sendo acompanhados e aquela criança, né, dentro do consultório lá também de fisioterapia, também sendo acompanhada por uma colega que também tinha feito nossa formação. Então, é isso, gente. A gente vai sentir essa mudança, ela vai acontecendo, só venham Uhum. e Só sintam. venho, É, exato.
Um beijo enorme em todos vocês. Boa Beijo, sexta-feira. Bom final de beijo, semana. amiga. Se cuidem. Beijo e Até, até semana gente. que vem. Tchau, gente. Até segunda.